Juízo ou juiz? A Torá determina: e você não levantará falso testemunho. A Torá deixa claro que um juiz ele não deve ouvir primeiramente uma pessoa sem que estejam as duas testemunhas presentes, aquele que está falando e o requerente. Dessa forma, ele não se torna tendencioso ao ouvir a primeira pessoa que está dando a sua declaração. Há de se convir, os nossos sábios ensinam, que se o juiz ouvir primeiro a alegação de um requerente, ele se tornará tendencioso a esta primeira opinião, ficando muito difícil ele mudar de ideia quando o outro apresentar o seu argumento. Só que esse segundo argumento poderá ser provado apenas quando o juiz fizer uma investigação a fundo. Isso pode ser perigoso, pois a partir do momento em que nós ouvimos uma opinião, ouvimos uma ideia em primeira instância, dizem os nossos sábios que nós ficamos ligados a ela, se tornando de certa forma muito insistente, apenas focado naquela ideia, porque aquilo se tornou parte da pessoa. É muito difícil nós conseguirmos reconhecer um erro e mudar a nossa opinião por parte da opinião de uma outra pessoa, ou pela visão de uma outra pessoa, ou quando lhe apresenta uma outra maneira de enxergar, já que a pessoa escutou primeiro a primeira opinião, se tornou ligada a ela e criou a sua base com a ideia inicial. Para exemplificarmos isso, existe um exemplo pelo qual foram determinadas as leis de acordo com Beit Hillel. Por que o Beit Hillel ganhou esse direito de ter as halachot determinadas segundo a sua opinião? E os nossos sábios explicam da seguinte maneira: antes dele apresentar suas próprias opiniões, ele primeiro estudou suas próprias ideias e também investigou e estudou as opiniões de Beit Shammai. Assim, ele deixou aberto para que as pessoas pudessem ver os dois lados, as duas opiniões e tirar as suas conclusões. Poderia lhe ser atribuído esse direito pelo seu mérito, pelo seu bom caráter, mas os nossos sábios dizem que não foi por isso. Foi simplesmente pelo fato deles não omitirem a sua opinião, tornando tendencioso o juízo. Isso é Torá.